Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que coisa boa! Chegou o nosso momento de conversar, de trocar ideias. Eu não vi a hora, junto com toda a equipe aqui, preparamos cenário, preparou esse momento tão especial para compartilhar com você, porque a nossa oração, não é? E a nossa alegria é sempre dizer: Senhor Jesus, levanta um exército de professores, professoras, de papai e mamãe que amem ensinar a tua palavra aos pequeninos, desde o bebezinho, aliás, desde aquele que está na barriguinha da mamãe, isso mesmo, e que eles já ouçam, já aprendam, já se encantem com as palavras, com a mensagem, com a palavra de Deus. E eu e você somos este canal, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa revista do PEC deste trimestre. Está aí, não é, com o título Cartas do Amigo Paulo. E Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Ai, que bacana! E foi por isso que neste trimestre nós sugerimos o quê? Para a criança entender carta, quem é que traz carta? É quem mesmo? O carteiro, né? E aí nós trazemos essas duas propostas. Para os bebês, o carteiro Theo, e você pode dar o nome que você quiser para o seu carteiro. Então, Theo na versão para os bebês e Theo na versão para a turminha de 2 a 3 anos, um boneco articulado onde a meninada pode trabalhar, mexer com ele, se divertir de montão, tá bom? Então vamos lá, a nossa lição de hoje. Acompanhe comigo a nossa lâmina. Está escrito o quê? Lição de número 11, a grande surpresa de Jesus. Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos, preste bem atenção, 1, 2 e 11. Tá certo que eu e você temos que ler aqui a palavra de Deus, temos que ler e pensar, considerar, vamos dizer assim, as sugestões que estão aqui na nossa revista do professor e mãos à obra, não é? Vamos confeccionar, vamos produzir o material. Aí você pode dizer: mas sabe o que é? É que eu não tenho assim muito jeito. Ué, nem todo mundo sabe fazer tudo, gente. Mas você não tem amigas aí na sua igreja? Tem, não é? Então, tem aquelas amigas que sabem costurar. Tem aquelas amigas que são muito boas em cortar papéis emborrachados. Outras já trabalham melhor com TNT, com tecidos. Gente, todo mundo é útil na casa de Deus, na obra do Senhor. Imagine quando a gente se une. Nós podemos produzir coisas maravilhosas. É por isso que nós sempre trazemos algumas sugestões. E se você ainda assim, né, por algum motivo não confeccionar as coisas, a nossa revista também vem acompanhando aí em anexos as figuras, que olha que legal, olha que bonitinho. As figuras você pode recortar e deve recortá-las bem bacaninha, bem bonito, no capricho. Você vai plastificar, porque se o seu pequenino pegar em cada uma dessas figuras, não tem problema, não rasga com facilidade, não suja e fica bem legal. E você pode encapar, sabe aqueles cones que vem assim de linha de costura? Peça das suas amigas, acabou a linha, foi? Então aproveita os conezinhos em capa de papel e olha que legal, sua figura já fica em pé para movimentá-las no seu cenário do seu flanelógrafo. Pronto, viu? É assim que a gente vai produzindo e daqui a pouco, quando você menos perceber, você tem já o seu material maravilhoso, didático para ensinar a palavra de Deus. E aí, você fique atenta aos nossos
aos nossos, o quê? As nossas sugestões, aos nossos personagens. Você fica atenta, inclusive, ao nosso objetivo, porque em cada uma das nossas lições nós sempre reforçamos. Olha, para a turminha do maternal basta um objetivo. Vamos ver qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Olha aí, pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que amamos Jesus. Ai, que coisa maravilhosa! Todos nós amamos Jesus, né? E aí a criança também vai aprender a amar Jesus, tá bom? Vamos à nossa sugestão do Guardando no Coração, que é aquele versículo, aquele texto bíblico que você vai sempre estar repetindo para a sua criança no tempo que ele está aí com você, na igreja, seja na escola dominical, nos cultos infantis, para você que conta histórias bíblicas nas escolas. Gente, isso é maravilhoso e que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Mas olha a sugestão, guardando no coração, olha o que é que diz a palavra de Deus: voltarei e levarei vocês comigo. Isso está escrito em João 14:3. Ah, é? Voltarei e levarei vocês comigo. Quem que falou isso? Quem é que sabe me dizer? Isso aí, isso mesmo. Foi isso que você disse. Jesus, isso mesmo. E aí, a gente traz Jesus aqui em várias versões. Olha que coisa fofa. Jesus, o nosso bonequinho de pano, que os nossos bebês e as nossas crianças de 2 a 3 anos podem segurar, abraçar, feito aqui de tecidos de algodão, muito gostosinho de pegar e brincar. Olha aqui, tem uma nuvenzinha que é uma almofadinha, sabe aquelas almofadinhas de colocar no berço, na caminha da criança? Pois é, você utiliza também para usar, para contar história. Tem esse Jesus aqui, né? Esse aqui eu comprei prontinho, achei ele tão fofinho, fiz essa roupinha para ele. Mas tem um bonequinho que você pode também comprar, adquirir por aí em lojas de brinquedo. Olha que legal. E você produz de feltro a roupinha. Foi assim que eu fiz, gente. Muito divertido. Gostoso. Gente, a gente se diverte fazendo essas coisas também. Muito legal, né? E tem a versão Jesus almofada, que é esse grandão aqui, bem legal, que a meninada gosta de dormir abraçadinho com ele, tá bom? Então, que tal você mostrar o seu personagem Jesus e disse: olha, sabe de uma coisa? Um dia ele disse: voltarei e levarei vocês comigo. Ai, que coisa boa! É assim que você vai contando, né? A passagem bíblica, o versículo bíblico para suas crianças, viu? O importante é que eles ouçam a palavra de Deus. Agora, para contar a história, aí lá vai os recursos didáticos que a nossa revista do professor vem detalhando aqui para você. Então, vamos lá? Para os nossos bebês, acompanhe na nossa lâmina, para ensinar a história de hoje para os nossos bebês, nós sugerimos que você utilize os bonecos de pano Paulo e Jesus, tá bom? E para os pequeninos de 2 a 3 anos, você prepara um cenário bem legal como este que você está vendo, ou você usa a sua criatividade e você vai inserir as figuras ou os bonecos Paulo e Jesus. Vamos lá, nossa história? Vamos lá? Eu já estou com o meu bebê, todo espertinho. O bebê pode estar sentadinho ou deitado no berço. O bebê pode estar com a naninha dele lá quietinho. Você aproveita para falar, né, para contar, conversar com ele e contando a história bíblica. É muito legal isso. E aí você diz assim: olha, bebê, um dia Paulo, olha o bonequinho Paulo, fofinho. Paulo escreveu para seus amigos que estavam bem longe. E ele disse assim: meus amigos, quero dizer para vocês que o dia especial vai chegar. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, mas Jesus prometeu que vai voltar. Uau,
que legal! Todo mundo se animou, porque a surpresa de Jesus é a melhor de todas. Ele vai voltar. Ih, que carta linda! Que Paulo escreveu para os seus amigos tessalonicenses. Ai, que bacana! Ô, Paulo, que lindo, Paulo! Parabéns para você, viu? É assim, conversando com o bebê, que você conta a história, a palavra de Deus para ele ou para ela, tá bom? Agora, a turminha de 2 a 3 anos, aí você já sabe, essa turminha animada, essa turminha precisa de um cenário colorido, chama bastante atenção. E você diz, olha, a grande surpresa de Jesus. Paulo escreveu sobre isso. Olha Paulo aqui, na sua mesa, escrevendo. Você pode perguntar para as crianças, o que Paulo tem na sua mão? Ah, é um pincel, é uma canetinha. Ai, olha ali os papéis, ele vai escrever uma carta. E Paulo escreveu, Paulo escreveu uma carta para os seus amigos da igreja, lá, sabe, em Tessalônica, e ele disse assim, meus amigos, um dia bem especial vai chegar, o grande dia. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe qual é o dia da semana, do mês ou do ano, mas Jesus prometeu voltar. Os amigos de Paulo ficaram curiosos. Como será? Ah, Paulo escreveu sobre isso e ele disse, sim, Jesus vai voltar. Ai, que coisa linda! E enquanto esperamos, vamos ser amigos, vamos ajudar uns aos outros, vamos falar palavras bonitas que deixam o nosso coração feliz. E foi assim, sabe, que aquelas pessoas esperaram, aprenderam a esperar Jesus. Ah, meu Deus! E aí, eles amaram a Jesus mais ainda. E assim, todo mundo se animou com a carta de Paulo. Porque a surpresa de Jesus é a melhor de todas. Sabe qual é? Ele vai voltar. E nós estamos esperando porque esse grande dia vai chegar. Vai sim. Palminhas para Paulo. Uhul! Paulo, você é muito especial, Paulo. Pronto. Tá vendo que legal? Você está ensinando a palavra de Deus, a verdade. Jesus vai voltar de uma maneira tão lúdica, de uma maneira tão gostosa, que a sua criança vai ficar atenta e vai prestar muita atenção, tá certo? Faça isso, porque Deus é contigo. Isso aí. Depois você pode orar com a sua criança, porque é importante que ela aprenda a orar. Tá certo? É por isso que na nossa revista do professor, nós sempre colocamos assim, olhe, ao contar a história para o bebê, ore pelo seu bebê. Ao contar a história para as crianças de 2 a 3 anos, ore com elas, porque elas já estarão atentas, elas irão observar e vão fazer o que você faz. Mãozinhas em posição de oração, feche os olhinhos, e você vai ver e vai se surpreender como as crianças vão amar orar, tá bom? E aí você diz assim, querido Jesus, eu sei que um dia o Senhor vai voltar e eu tô te esperando, eu te amo, Jesus. Todo mundo manda beijo para Jesus. Tá certo? Aí depois é celebrar, cantar uma música muito legal, que olha, lembra daquelas luvas que você pode sempre, né? A gente observa e tem essas ideias e vê por aí de TNT. Olha que legal, 5 letras maravilhosas que são. Aí você começa a mostrar J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S de Jesus. Ah, que bacana! E aí, aqui também tem, olha só, no velcro, emborrachado, o bonequinho, o personagem Jesus. Tá vendo? Então vamos lá? Mãos à obra, que Deus é contigo e você terá um ensino maravilhoso. Agora, não termine o tempo que você tem com as suas crianças
sem primeiro estimulá-las, né, a produzir, a fazer a nossa atividade aqui da revista do aluno. Ai, é muito legal. Olha que bacana. Para cada um deles tem atividades e aí você pode acompanhar na nossa lâmina que mostra muito legal, que diz aí o versículo aonde o seu bebê e a sua criança de 2 a 3 anos irá colorir. Depois os bebês irão pintar esse bonequinho representando Jesus voltando. E a criança de 2 a 3 anos, a atividade já vem de uma maneira que vai estimular a coordenação motora. Ela vai junto com você unir os pontinhos, cobrir os pontilhados e ela vai descobrir o nome Jesus e vai colorir bem bonito. Pronto, é muito legal. Observem que todas essas atividades estão fixando o aprendizado da sua criança, tá certo? E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai ficar guardada no coração de cada um deles. E você foi um instrumento de Deus para isso, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma aula maravilhosa com os seus pequeninos, porque Jesus está voltando. Tchau, gente, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu amo essa saudação. Saudar você como professor da Escola Bíblica Dominical. Essa escola de muito valor que com certeza o Senhor Jesus ama muito todos aqueles que colocam a sua mão para fazer esta obra. Como sempre eu digo, quando nós cuidamos das nossas crianças, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos. E aquilo que Ele gostaria que muitas pessoas fizessem e que não fazem. Mas você, para a glória do Senhor, tem se levantado, tem sido um guerreiro, uma guerreira, fazendo esta grande missão, que é cuidando dos corações das crianças. Lá na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, onde ela passa 3, 4 horas com você, ali naquele momento muito especial, estudando a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos agora abrir a nossa revista, nós estamos estudando a nossa revista que já está quase no finalzinho, né? Vamos para a 11ª lição, a revista bíblica infantil Jardim de Infância de 4 a 6 anos. Essa faixa etária que eu considero assim maravilhosa na vida da criança, que é quando a criança ainda é um tanto inocente, mas também ela já está despertando para aprender tantas coisas, muita curiosidade. E é nesse momento, desse início tão lindo da vida da criança, de 4 a 6 anos, nós estamos aí juntos com essa revista, com essas propostas especiais de crescimento espiritual. Ok? Vamos abrir a nossa revista? Vamos lá, professor? E vamos todos verificar o que nós temos para este domingo. Leiamos juntos a revista da lição de número 11. Leiamos. Tema: o grande dia. Encontrando o tesouro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 a 5. Guardando no coração, o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Objetivo: ensinar que devemos obedecer à palavra de Deus para estarmos preparados para o grande dia da volta de Jesus. Vamos louvar, Jesus vai voltar e Jesus voltará. Que legal, hein? Orientações importantes. Ao apresentar o tema, o grande dia, instigue a participação das crianças pois quanto mais se envolverem, melhor será o seu aprendizado. Prepare 8 plaquinhas com as frases que estão em destaque na história para que elas participem, segurando e interagindo.
No momento do versículo, aproveite para aumentar o seu vocabulário ensinando o significado da frase na calada da noite. Nessa faixa etária, elas amam aprender coisas novas. Você terá a oportunidade de ensinar aos seus alunos como podemos nos preparar para o grande dia do Senhor. Professor, se sinta privilegiado, pois, igualmente Paulo, você foi escolhido por Deus para fortalecer a fé dos pequeninos de Jesus. Olha aí, olha a mensagem do Senhor para nós que estamos envolvidos com essa turminha dos pequeninos de Jesus, nós temos um grande privilégio de prepararmos as crianças para aquele grande dia que está chegando, o dia da volta de Jesus. Sabem, professores, muitas vezes a gente não fala o tanto que deveríamos falar sobre esse tema, a volta de Jesus. Nós sabemos que esses dias estão se amildando e nós sabemos, todos nós sentimos assim na pele, o quanto nós temos passado pressões, o quanto o mundo está estranho, diferente. Tudo isso é em cumprimento aos últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. Então, nós, como professores, vamos ter neste domingo a oportunidade de esclarecermos para os nossos pequeninos que Jesus está voltando e que nós precisamos estar preparados, não é nos prepararmos ainda, estarmos hoje, no presente, preparados para nos encontrar com Jesus. Legal demais, hein? Eu sei que esta aula vai ser demais, onde você vai fazer sua criança se sentir realmente parte da igreja do Senhor, que foi escolhida para ser levada desta terra, para ser arrebatada, para ser levada por Jesus e morar com Ele para sempre nos céus. Que mensagem poderosa e linda! Pouco falada, mas você terá essa oportunidade de anunciar estas boas novas para a tua criança. Nós vamos agora verificar como ficou o nosso guardando no coração. Vamos juntos? Bem, o nosso guardando no coração está muito bonito. Podemos ver aqui Jesus, né, como rei, que assim que ele vai voltar, você precisa fazer o seu visual tendo exatamente essa figura de Jesus como um rei descendo nas nuvens, né? Por isso que é importante neste momento, em especial deste versículo, você fazer a impressão que está aí no link, tá bom? Se esforce. Alguns visuais que nós mostramos aqui são bem mais fáceis de você fazer manualmente. Nós sabemos que isso tem um gasto, então deixe para fazer a impressão daqueles que está mais complicado. Às vezes não é simples você encontrar uma figura de Jesus, né? Assim descendo nos céus, como rei, vindo buscar a sua igreja, mas nesse momento você pode se esforçar e mandar fazer através do link, que você vai ter este visual. Então, a proposta é que você leia com as crianças, e aí também está dizendo aí nas orientações importantes, que é o momento onde você poderá conversar com as crianças e explicar, aumentar, alargar o seu entendimento, o seu vocabulário, né? Com algumas palavras que nós temos aqui no nosso versículo. Vamos ler e a gente vai encontrá-la. Vamos lá? O dia do Senhor virá como um ladrão. Você pode, depois que fazer algumas vezes esta leitura, você pode já até parar aqui. O Senhor virá como um ladrão. Como assim, crianças, né? Você pode até já ir conversando com as crianças e dizer para elas, né? Conversando com elas, explicar que um ladrão, ele chega, ele não avisa para a pessoa quando ele vai na sua casa, né? Infelizmente, a gente é despreparado, é uma surpresa, ele chega e então, mas é por isso que a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Porque ele vai vir quando nós realmente não estamos aguardando. Porque ninguém sabe, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Então nós precisamos estar preparados todos os momentos, todos os minutinhos. Nem um minutinho só nós podemos nos descuidar, porque
nós poderemos ser surpreendidos com a volta de Jesus. E depois nós temos a continuidade do versículo que diz: na calada da noite. O dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Aí você pergunta das crianças, o que elas entendem por esta frase, na calada da noite. Deixe elas pensarem, deixe elas responderem. Aí você vai complementar, né, o que elas falaram, dizendo que é na madrugada, é numa hora onde está todo mundo dormindo, onde está no silêncio da noite. Né? De madrugada você pode ver que é tudo silencinho, tudo fica calminho. Então, é naquele momento, quando nós estamos realmente dormindo, né? Vai ser como se fosse isso. Jesus vai voltar quando a gente não espera, tá bom? Então, calada da noite quer dizer um momento de silêncio, um momento de calma, onde você está bem relaxado, e aí o Jesus poderá voltar. Tá bom? 1 Tessalonicenses 5:2. Você vai fazer aquelas dinâmicas que você já sabe, né? De repetir com as suas crianças várias vezes, colocar algumas crianças para lerem sozinha. E aí, além de tudo, muito mais importante do que tudo, é a interação que você vai ter desta leitura com as crianças. Fazer com que elas participem, isto é muito importante. Mas deixe para se aprofundar muito mais no momento da nossa história. Falando em história, vamos lá para a nossa história, verificarmos quais as sugestões para hoje. Vamos lá? O grande dia, o dia muito esperado por todos nós, que você vai hoje contar para as suas crianças. Não se preocupe que se lá na hora do guardando no coração, você já deu as dicas, né? Que esse grande dia é o dia da volta de Jesus, não tem problema. Agora na história você vai de novo falar, enfatizar esta grande verdade, tá bom? Então vamos lá, você vai começar a sua história valorizando também, né? O carteirinho de Paulo, que está aqui, olha, durante todo esse trimestre conosco, o amiguinho das crianças. Então ele é muito importante, o nosso carteirinho, e ele também trouxe pra gente alguma coisa aqui. Nós vamos ver o que é que o nosso carteirinho está nos ajudando nesse dia. Ele está nos lembrando que realmente o nosso tema é o grande dia, que nós vamos aprender com o nosso amigo apóstolo Paulo, tá bom? Então você vai aproveitar que o nosso amiguinho carteirinho nos falou o tema que é o grande dia. Você vai perguntar para as crianças: que grande dia é esse? Que grande dia é esse? Será que é o dia de Natal? Ou é o dia do seu aniversário? Aquele dia onde nós ganhamos presentes, né? É um dia muito importante para todos nós, tanto o Natal quanto o dia do seu aniversário, porque nesses 2 dias do ano são dias onde nós comemoramos o aniversário de quem? De Jesus, quando era pequenininho, né? Que ele nasceu um dia lá em Belém. Então nós comemoramos o aniversário de Jesus e o nosso aniversário também. São dias muito importantes. Mas Paulo estava falando, o apóstolo Paulo estava falando de um dia também muito especial, tá? E quem quer saber que dia é esse? Qual é esse dia? Ele estava falando do grande dia da volta de Jesus, onde todos nós iremos encontrar Jesus. Todas as pessoas que amam a Jesus, que têm o seu coração, né, guardado para Jesus, nesse grande dia nós iremos encontrar com o nosso Jesus. Dia em que Jesus descerá do céu como um rei para levar a sua amada igreja. Aí você vai perguntar das crianças: crianças, quem é essa igreja? Quem é essa igreja? Ou qual é essa igreja? Será que a igreja que vai subir com Jesus é essa igreja aqui? Feita de madeira, né? Às vezes feita de alvenaria, aquele templo bonito onde nós vamos todas as semanas com a nossa família. Será que é essa igreja aqui?
Tá pegando aqui bem pertinho, Sabrina? Será que é essa igreja aqui que vai ser levantada? Será que vai ser levada da terra para os céus com Jesus? Você vai falar para as crianças com muita paciência, com bastante cuidado. Você vai dizer: criança, essa igreja é você. Esta igreja sou eu. Essa igreja somos todos nós que amamos e servimos a Jesus. Todos nós que valorizamos a vida de Jesus, que veio a este mundo para morrer por nós. E ele disse que ele iria para o céu, mas que um dia ele voltaria e ele nos levaria para estarmos para sempre com ele nos céus. Que coisa linda! Você pergunta das crianças: vocês ficam felizes, crianças, em saber dessa coisa tão maravilhosa que a palavra de Deus está nos ensinando? Que um dia ele vai voltar? Paulo ensinou muitas coisas importantes, Ele disse uma coisa muito curiosa sobre este grande dia. Ele disse que este dia seria um dia surpreendente, onde Jesus viria como um ladrão na calada da noite. Neste momento você lê novamente o versículo com as crianças, enfatizando que vai ser um momento surpresa. Então, com muita alegria no seu rosto, professor, você vai afirmar, dizendo para as crianças: Jesus virá nos buscar. Porém, ninguém sabe o dia, não sabemos a hora, mas ele vai voltar. Pois assim como um ladrão entra na nossa casa, novamente você reforce esse entendimento. De madrugada, sem avisar, assim será a volta de Jesus. As crianças precisam realmente saberem desta verdade. Será um grande dia, uma grande surpresa, onde ele voltará. Por isso nós precisamos estar o quê, crianças? Deixem elas responderem. Preparados, esperando a volta de Jesus. Que coisa boa! E o que nós devemos fazer para estarmos preparados? Aí você vai, neste momento, apresentar 8 plaquinhas para as crianças, né? Elas já vão estar escritas e você poderá até convidar algumas crianças para segurarem as plaquinhas. O momento da história é um momento dinâmico. Não tem que ser aquele momento que elas têm que ficar sentadinhas até o final. Dependendo muito do que você precisa, da movimentação que você possa fazer, vai contribuir sim, para que elas possam criar muito mais interesse pelo que você está falando. Então, neste momento, você pode destacar algumas crianças, ou você já poderá ter entregue para elas antes de começar a história, e elas vão apenas levantar as plaquinhas e você vai ler com todos. E as frases são essas, são frases que afirmam como nós podemos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos lá? Orar, ler a Bíblia e ter fé em Jesus, todos lendo juntos, as crianças, ser unidos, ajudando os necessitados, falar do amor de Jesus para todos, perdoar quem nos faz o mal, tratar as pessoas com respeito, fazer o bem a todas as pessoas, né? Obedecer a Deus e aos pais e amar e servir a Jesus. São 8 frases das verdades que estão na palavra de Deus, que elas realmente fazem com que nós possamos estar preparados hoje. Bom? Preparados agora para a volta de Jesus. Aí você vai terminar enfatizando que esse dia é o dia mais esperado para todos nós, né? Esse dia em que Jesus deseja muito, você vai dizer para as crianças: Jesus deseja muito encontrar conosco. Que coisa boa! E você poderá perguntar delas: e quem também deseja muito se encontrar com Jesus? Aí elas vão levantar as mãozinhas e você vai dizer: que coisa boa! É assim que o Senhor quer nos ver. Crianças que temos o desejo
não só de viver feliz aqui na terra. Todo mundo quer ser feliz aqui na terra, com a ajuda de Jesus, mas principalmente nós queremos um dia morar com Jesus, numa casa especial, feita por Ele, uma casa linda que o céu nos espera. Suas crianças vão voltar para casa com essa mensagem muito viva na sua mente e elas vão também, com certeza, falar para os papais, falar para as outras pessoas o quanto elas aprenderam naquele dia sobre a volta de Jesus, tá bom? Em sala de aula você terá muito mais oportunidade de fazer este momento um momento muito especial na vida das suas crianças. Vamos agora verificar como ficou a nossa atividade extra de hoje. Vamos lá? Bem, o término da nossa aula é sempre um término muito feliz, muito alegre, onde você proporciona para suas crianças aquele momento que todas elas amam, que é de fazer arte, de pintar, de escrever e tudo mais. Então, já fizemos aqui os exercícios que estão na revista e agora nós vamos verificar um exercício extra, né? Uma atividade extra, onde a tua revista, professor, colocou aí no link esta figura. Olha aqui a semelhança, porque esta aqui é a que veio já colorida para apoio na hora da história, como você já verificou. E aqui você tem a mesma figura para que a criança possa pintar. Você precisará levar lápis, bastante lápis. E aqui também nós pedimos que levassem algodõezinhos, né? Para as crianças fazerem bolinhas de algodão e colocarem na nuvem para ficar mais fofinho o seu desenho. Tá bom? Gostou, professor? Vai ficar muito bom, tá? Você se preocupe em fazer isso porque a criança ama fazer arte. Nessa idade é tudo para elas. Se elas pudessem, elas almoçavam pintando, elas dormiam pintando, porque elas amam pintar. Eu tenho crianças nessa faixa etária, meus netos, e eu vejo o quanto eles têm interesses por pintura. Então vai ser muito legal e assim a tua criança vai depois levar para casa, né? Como lembrança também, após fazer o seu desenho e a sua pintura. Que Deus te abençoe, professor, e que nós possamos também estarmos preparados para o grande dia da volta de Jesus, onde todos nós estaremos no céu com o Senhor Jesus e ali viveremos para sempre com Ele naquele lugar tão esperado por todos nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te faça uma pessoa muito abençoada na frente da tua sala, levando a palavra do Senhor aos corações dos pequeninos. Deus te abençoe, até a próxima videoaula. Olá, queridos professores, a paz do Senhor, que alegria e que prazer estar aqui de volta com você. E desta vez, para nós estarmos estudando junto com você, dicas, ideias, sugestões e recursos didáticos que você, querido professor da modalidade juniores, pode estar utilizando na sua aula desse próximo domingo. Lembrando que nesse trimestre, né, quase finalzinho do trimestre, nós estamos trabalhando uma revista muito legal. Esta revista aqui, ó, Juniores, Cartas de Gratidão e Advertências, né? Estamos trabalhando livros preciosos com as crianças, cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E nós já trabalhamos com as crianças, acompanha aqui comigo, ó, os livros de Filipenses, Colossenses e nesse domingo vamos trabalhar o livro de 1 Tessalonicenses. Vai ser muito especial. Agora vamos então para a lição de número 11? Tá aí o título, Prepare-se para a volta de Jesus. O texto bíblico se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulos 4 e capítulo 5. E agora te convido a acompanhar comigo o objetivo desta lição, aquilo que eu e você iremos alcançar ao final dessa aula. Ensinar que devemos viver de forma santa, amando uns aos outros, vivendo com fé, obediência, amor e gratidão, se preparando para a volta de Jesus. Vamos louvar? A dica para você é a canção Jesus Voltará, da cantora Vanese.
E guardando no coração é aquele texto bíblico especial, um único versículo-chave que iremos ensinar para as crianças. Diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 23. Muito bem, agora é hora da gente confeccionar o nosso versículo, ele está muito especial. É um texto grande, mas eu garanto que as crianças, elas têm capacidade para aprender esse versículo. É só você saber como trabalhar esse versículo. Bem, para ensinar o versículo, você sabe que primeiro você tem que ler aqui, olha, da Bíblia Sagrada, né? Vamos abrir a Bíblia junto com as crianças, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 23. Vamos pedir para que elas abram e leiam junto comigo, né? O versículo, né? Você que é o professor que vai estar em sala de aula, vai pedir para que elas façam essa leitura junto com você, né? Porque dessa maneira a gente também vai estar incentivando a leitura junto com as nossas crianças. E outra coisa, elas precisam saber que esse versículo, ele foi retirado da palavra de Deus. E também uma coisa importantíssima, eles vão estar aprendendo a manusear a Bíblia e saber aonde se encontra cada livro, né? E aí, então, você depois vai partir para o visual. Ele é muito importante e vai ajudar muito na questão da memorização. Então, a ideia, a revista do professor está sugerindo que você faça 3 silhuetas, né? E aí, nessas 3 silhuetas, você vai distribuir o versículo. Aqui na primeira silhueta, acompanha comigo aí, ó. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, não é? E aí ele continua, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam o quê? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, né? Já está indo lá para a terceira silhueta, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o endereço desse versículo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. É importante você explicar palavras, né? Nesse versículo aqui, a gente tem palavras aí como, por exemplo, íntegro, irrepreensíveis, né? E você pode estar explicando o significado dessas palavras, né? E depois, então, você vai partir para fazer uma dinâmica. A dinâmica que está proposta aí na revista é você pegar essas 3 silhuetas, né? Colocar no varal e usar prendedores, né? Aqueles de roupa ou outros pequenininhos que você pode encontrar em papelaria. E aí você vai fazer como? Você vai virar ao contrário e pedir para que as crianças vá falando. O que tem nesse primeiro aqui, nessa primeira silhueta? Na segunda, até que eles consigam falar todos sem ler o versículo. Deu para entender? Você pode pegar a sua revista, ler direitinho e fazer como está descrito aí. Eu tenho certeza que esse momento para você ensinar o versículo vai ser um momento muito chave e também muito especial. Acompanhe comigo agora as orientações importantes, o que você, querido professor, precisa saber ao preparar a aula de hoje. Diz assim: para a introdução, prepare um cartaz que mostre o que são e como cuidar do espírito, da alma e do corpo, a fim de mantê-los íntegros enquanto aguardamos o dia em que estaremos com Jesus lá no céu. É fundamental lembrar que precisamos viver em santificação e cuidar de cada parte de nós. Isso implica em um cuidado integral, porque o corpo é templo do Espírito Santo. A alma abrange pensamentos e emoções, e o espírito é a parte que se conecta com Deus. O cuidado é uma responsabilidade pessoal para manter a saúde física e buscando uma vida espiritual e emocional sem mácula. Use uma figura sob a tricotomia humana. Agora, querido professor, chegou a hora do Você Sabia, que é a introdução da história de hoje. E você vai iniciar com um carteirinho fazendo uma pergunta. E a pergunta que ele faz hoje é a seguinte: você sabia que temos espírito, alma e corpo? Em seguida, você vai explicar o quê? Deus nos criou com espírito, alma e corpo. E cada parte é muito importante. Por meio do Espírito, falamos com Deus e sentimos sua presença. A alma é onde estão os nossos pensamentos, sentimentos e vontades.
E o corpo é dotado dos 5 sentidos. É o que usamos para agir, brincar, estudar e ajudar as pessoas. Precisamos cuidar das 3 partes, adorando e confiando em Deus para fortalecer o espírito, se alimentando da palavra, orando e buscando comunhão com o Senhor para fortalecer a alma e cuidando da saúde para manter o corpo bem. Assim estaremos preparados e felizes, esperando a volta de Jesus. Então, para o Você Sabia, você vai utilizar o nosso carteirinho, que é o que nós temos usado nesse trimestre todo, né? Você pode utilizar ele em forma de um boneco, como este que nós temos aqui, né? Nosso bonequinho de feltro, com o seu chapéuzinho, com a sua bolsinha, né? Você pode fazer as cartazinhas pequenininhas, né? Retirar de dentro da bolsinha dele. E o carteiro, ele sempre inicia com uma pergunta. Mas também, se você não pode ter um boneco como este, você pode utilizar essa figura do carteirinho, ó. É a figura de 1.1, né? Você pode voltar lá nas lições anteriores, você vai encontrar esse carteirinho. Nós recortamos esse daqui, olha como ficou legal, né? E aí você pode colar num quadro como esse de feltro, ou pode colocar num palitinho, ou você pode colocar atrás de qualquer outro material que você tiver. O importante é que você utilize a figura do carteirinho e você vai então utilizar o carteirinho para começar a sua aula fazendo uma pergunta, né? Você sabia que nós temos espírito, alma e corpo? E o que é isso? Bom, para isso você vai utilizar uma figura, né, de uma tricotomia. O que é isso? Que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Isso é tricotomia. E aí vamos explicando para as crianças o que é cada parte. Por exemplo, o corpo é dotado dos nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, e aí você vai explicando. E o corpo também, ele é uma coisa importante, ele é templo do Espírito Santo. E a alma, o que significa a alma? A alma é o centro das nossas emoções, é o que nós pensamos, é o que nós desejamos, né? É o que nós sentimos. E aí você vai continuar explicando que também nós somos feitos de quê? Espírito. O que é o Espírito? É no Espírito que nós nos conectamos com Deus. É através do Espírito que falamos com Deus. E é através do Espírito que sentimos a presença de Deus. E nós precisamos cuidar de cada parte do nosso corpo, da nossa alma, cada parte do nosso espírito, né? Porque é importante para adorarmos a Deus, é importante para buscarmos o Senhor, e nós podemos fazer isso através da oração, da leitura da palavra, cuidando do nosso corpo para vivermos felizes, vivermos saudáveis, e desta maneira nós estaremos agradando ao Senhor. E isso tem tudo a ver também, né, com o nosso versículo, né? Porque ele fala disso, da alma, do corpo e do espírito, que nós temos que viver de maneira íntegra, irrepreensível, quer dizer, sem mancha alguma, sem mácula alguma. Então, desta maneira, nós vamos viver para agradar ao Senhor. Bom, você fez isso, explicou, essa já foi a introdução da sua história de hoje. Agora, a gente vai partir para os tópicos, aquilo que você vai trabalhar em cada um deles. Vamos lá? Acompanhe aí. Tópicos da lição de número 11. Primeiro, vivendo para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o 12. Tópico número 2, promessa da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 até o 18. Terceiro e último tópico, a volta de Jesus será surpresa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 até o 28. E por último, vamos ver a aplicação ou também a conclusão da história de hoje. Muito bem, agora vamos lá para o primeiro tópico, vivendo para agradar a Deus. O que a gente pode trabalhar nesse primeiro tópico? Número 1, Deus quer que possamos viver sem pecados e ver que estamos nos esforçando para fazer a sua vontade. Número 2, a palavra de Deus nos ensina a ter amor fraternal, que é um amor de irmão, ajudando, respeitando e cuidando das pessoas. E número 3, precisamos viver de forma tranquila e responsável, cuidando bem das coisas, trabalhando com esforço, sendo honestos e agindo com dignidade. Então, nesse primeiro tópico, você vai trabalhar o quê? Muitas coisas. Por exemplo, a primeira delas, você vai trabalhar essa figura aqui, ó, figura de 11.1, que está aí no QR Code da revista do professor.
Não quero roubar. É pecado, né? O garotinho tá falando pro outro aqui. É provável que esse aqui tenha roubado aqui a carteira dele. Então o garotinho aqui de blusa marrom fala para ele, né? Não quero, roubar é pecado. E Paulo, ele alertou isso, né, para os irmãos lá de Tessalônica. Ei, precisamos viver uma vida sem pecado, porque isso não agrada ao Senhor. E aí, você pode até preparar plaquinhas como essa, né? Aqui na primeira plaquinha tá falando o quê? É nosso dever cuidar o quê? Do nosso corpo, cuidar com o que nós pensamos, cuidar com o que nós pegamos, falamos, agimos. Outra coisa, devemos viver o quê? Sem pecado. Não deve existir pecado na nossa vida, porque isso não vai agradar o Senhor. E aí ele não vai ficar contente, não vai ficar feliz. Outra coisa importante, devemos viver o quê? Ou melhor, não devemos fazer nada que é imoral, nada com o nosso corpo, entendeu? Principalmente. E por último, nós não devemos fazer o que é errado. Roubar é errado? Sim, é errado. Então não devemos fazer isso. Então faça essas plaquinhas para você estar incentivando as crianças. Outra coisa, vamos mostrar para elas a importância do amor fraternal. Paulo falou muito disso aos seus irmãos. Você pode preparar um coração como este. No centro do coração você prepara a frase amor fraternal. E ao redor do coração você vai preparar outras plaquinhas pequenas, né? Como ajudando e respeitando. Aí você vai falar que nós devemos amar o irmão, um amor de irmão, né? E esse amor de irmão vai fazer com que você não irrite, não trate ele mal. E também, outra coisa, cuidado das pessoas. Isso é amor fraternal. Vamos ensinar as crianças que elas precisam ter amor fraternal. Não só viver sem pecado, mas também ter um amor fraternal. E por último, Paulo também falou que nós podemos viver de maneira que agrada ao Senhor fazendo o quê? Primeiro, trabalhando. Segundo, sendo honesto. Vamos incentivar isso. Olha, seja honesto. Você pegou a carteira, ela não é sua, então você tem que devolver. E você pode estar usando exemplos como esse. E por último, agindo com dignidade. Olha, essa carteira não é minha, esse dinheiro eu encontrei aqui no chão, mas ele não é meu, ele é seu. Devolver. Não é seu, então devolva. Através dos exemplos, você vai poder trabalhar o significado dessas frases e dessas palavras e assim vai ser compreensível para as crianças. Combinado? Agora vamos para o tópico de número 2, a promessa da volta de Jesus. E a gente vai trabalhar o quê? Primeiro, temos uma esperança viva dentro de nós. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Número 2, o arrebatamento acontecerá sob o comando do Senhor. Será ouvido o som das trombetas anunciando a sua volta. Número 3, a volta de Jesus será um momento de grande felicidade, pois nunca mais ficaremos longe de Jesus e nos encherá de esperança e força para aguardarmos a sua volta. E vamos continuar a história de hoje e agora vamos falar de um assunto muito legal e empolgante. Vamos falar sobre o quê? A promessa da volta de Jesus. Vamos ensinar para as crianças que quando alguém morre e ele está em Jesus, o seu coração era de Jesus, não é motivo para ficarmos tristes. Pelo contrário, temos muitos motivos para ficarmos o quê? Felizes, porque em breve nos encontraremos com Ele. É quando vai acontecer, sabe o quê? O arrebatamento. É quando Jesus virá nas nuvens, né? E os seus anjos virão, tocarão a trombeta e aqueles que estiverem aqui na terra, ao ouvir o som da trombeta, eles serão arrebatados. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo e segundo, aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados. Então a gente tem que falar isso com muita alegria, com muita empolgação. E sabe o que mais? Você pode utilizar coroas como essa com as seguintes palavras-chave para você explicar a respeito da volta de Jesus e de como será esse momento. Primeiro, nós temos que ter o quê? Esperança. Nada de tristeza. Segundo, ressurreição. O arrebatamento primeiro será para os mortos em Cristo Jesus. Terceiro, o arrebatamento. Para aqueles que estarão vivos, eles serão o quê? Arrebatados. Eles irão se encontrar com o Senhor lá nos ares.
Quarto, a trombeta. Somente será arrebatado quem ouvir o som da trombeta. Nem todos vão poder ouvir, só aqueles que receberam Jesus aqui no coração. Outra coisa, que esse momento, quando estivermos lá no céu com Jesus, será um momento de muita felicidade. E outra coisa, para você ser arrebatado, você tem que ter fé. Muita fé no seu coração. Nada de desistir. E por último, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos encontrar com o Senhor lá no céu. Ele preparou uma morada celestial. E por fim, nós iremos o quê? Receber uma coroa, que é uma coroa maravilhosa, que é a vida eterna, a eternidade. Já pensou? Você nunca morrer? Isso são coisas preciosas que nós iremos receber quando nós nos encontrarmos com Jesus. Então esse tópico vai ser maravilhoso para você explicar aí para suas crianças. E agora vamos para o terceiro e último tópico da aula de hoje. A volta de Jesus será surpresa. Primeiro ponto que a gente pode trabalhar. Paulo ensina que o dia da volta de Jesus será surpresa, como um ladrão na noite. Muitas pessoas estarão desatentas. Segundo, devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete, lembrando que Deus nos escolheu para a salvação em Jesus. Terceiro e último ponto fala, Paulo nos lembra de nos alegrarmos, orarmos sempre e sermos agradecidos a Deus em todas as situações. Vamos lá então para o terceiro e último tópico, e esse tópico é maravilhoso porque vai falar que a volta de Jesus será um momento surpresa. E aí você vai utilizar essa figura aqui, ó, a figura de 11.3, que mostra aqui, ó, Jesus lá nos ares, os anjos com as suas trombetas, né? E aqui, ó, as pessoas sendo arrebatadas, né? Primeiro, quem vai subir? Os mortos em Cristo Jesus, ó, dá para ver aqui, né? Os túmulos sendo abertos e eles subindo. Depois os vivos, né? Eles serão transformados e vão subir em glória. E aqui mostra as pessoas, né? Como elas vão ficar assustadas, apavoradas, aflitas, porque elas vão ficar sem saber o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Uma grande notícia. Jesus voltou. E esse será um momento surpresa. E para isso você pode utilizar, sabe o quê? Uma caixinha de presente como essa. E de dentro dela você vai tirar aqui, olha, frases chaves, como a primeira delas. A volta de Jesus será o quê? Uma surpresa. Segundo, virá como um ladrão na noite. O ladrão não avisa, né, quando ele vai roubar a sua casa, de forma alguma. Então será um momento surpresa, um momento chave. Você tem que estar o quê? Preparado. E olha aqui, devemos estar preparados, prontos, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Mais uma coisa você pode fazer, sabe o quê? Você precisa ter uma esperança. Qual é? A esperança da salvação. Você precisa usar esse capacete da salvação e crer que você é salvo em Cristo Jesus. Segunda coisa, você tem que ter fé e amor, um escudo, né? Um escudo de defesa. Quando o mal quiser te atingir, quando as perturbações, as preocupações, você vai usar o seu escudo para se defender com fé e amor. E assim você não vai ser pego de surpresa e você vai poder encontrar-se com Jesus lá no céu. Já pensou que coisa maravilhosa? E agora vamos concluir essa aula com muita alegria, falando que Jesus prometeu voltar para nos buscar e precisamos nos preparar, cuidando do corpo, da alma e do espírito, sendo obedientes e bondosos. Ao pensarmos na volta de Jesus, devemos nos alegrar, pois viveremos com Ele no céu. É importante permanecer firmes na fé, lendo a Bíblia, orando, honrando ao Senhor e aguardando o grande dia em que veremos Jesus face a face. Final da aula de hoje, você ministrou, orou pelas crianças. Por último, não esqueça de aplicar a revista do aluno. Ela é muito importante, é especial. Tem um resumo e tem os exercícios aqui para você estar realizando junto com as suas crianças. E não esqueça de algo muito importante que você vai trabalhar com as crianças. A importância de ler a Bíblia e de orar, para que estejamos prontos para a volta de Jesus. Bom, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Vamos ficando por aqui e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!